E hoje eu vim falar sobre carta de motivação. Mas antes de eu começar esse vídeo, você já se inscreveu nesse canal? O que você está esperando para se inscrever nesse canal, minha gente? É tanta informação útil que rola por aqui. Não se inscreve no canal para você não perder nada do que rola aqui. E vou te dizer que neste vídeo, no finalzinho desse vídeo, eu vou dar uma dica muito, mas muito boa sobre como escrever uma carta de motivação muito fácil. Aguarde que vai ser realmente muito boa. Há pouco tempo atrás eu vi uma pergunta num dos grupos do Facebook sobre carta de motivação e não lembro se foi na pergunta, se foi no desenrolar da conversa, que a pessoa escreveu que alguém disse que não precisava escrever carta de motivação. E aí eu falei, expliquei pra pessoa, falei, não, pelo amor de Deus, escreva sempre uma carta de motivação. E aí achei que valia a pena trazer um vídeo sobre isso para explicar um pouco a lógica da carta de motivação. E aí antes de eu começar a falar sobre isso, eu vou fazer aqui, um parênteses e vou confessar muito pra vocês que eu acho chato pra caramba escrever carta de motivação. Sempre achei muito chato, sempre me perguntei pra que escreve carta de motivação. Quer saber? Me liga, me marca uma entrevista e a gente conversa. Pra mim era assim. Mas depois que eu fui trabalhar numa empresa bem holandesinha e que também passei a ser contratante, porque aí eu tinha uma equipe embaixo de mim e precisava eventualmente contratar gente, eu comecei a entender melhor não só a lógica, mas o quanto é importante fazer uma carta de motivação, e acho que pra gente que é imigrante, mais importante ainda, e vou dar alguns exemplos práticos do porquê. O primeiro motivo é porque aqui na Holanda é muito comum escrever carta de motivação, e quando você não envia uma carta de comunicação, quando você não envia uma carta de motivação, você não é tão bem visto, você é visto meio que como um preguiçoso, porque se é uma coisa que todo mundo faz e que é tão comum, quando você não manda, por que você não mandou? Entende? Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente podia quase que terminar o vídeo por aqui, porque se é uma coisa cultural da Holanda, se é normal fazer, se todos os holandeses fazem, por que a gente como imigrante vai ficar brigando com isso, né? Então, esse é o primeiro motivo, mas como eu falei que eu vou explicar a lógica, então tem mais motivos. E para vocês terem uma ideia do quanto realmente é cultural e é normal e é comum fazer, eu tenho um visto de partner, tem um vídeo aqui no canal sobre o visto de partner, e também tem um vídeo aqui no canal sobre o Inburgering, que é o processo de integração que eu sou obrigada a fazer por ter o visto de partner, onde parte desse processo é um negocinho chamado ONA, que é a integração no mercado de trabalho. Então é uma série de... Você tem que fazer um portfólio para você pensar um pouco na sua carreira, e uma das coisas que você tem que fazer dentro desse ONA, desse exercício do ONA, é se aplicar para uma vaga de emprego. E eu tenho que mandar nessa exercício de se aplicar para uma vaga de emprego, a vaga de emprego, o currículo que eu enviei e a carta de motivação, que eles analisam a carta de motivação, te dão um retorno se está certo ou não, está adequado aquilo que é o padrão daqui. Então, realmente é importante, é esperado que você envie uma carta de motivação quando você se aplicar para uma vaga de emprego. Então não caia nessa ladainha de não precisa. Talvez em vagas muito básicas, tipo para trabalhar no mercado de repositor de produtos, talvez não precise, porque você vai lá e preenche um formulário no mercado. Talvez umas vagas assim bem mais simples, talvez não precise. Ainda assim, eu sempre escreveria, nem que seja para escrever uma cartinha bem simples, sempre escreveria. Porque aí você mostra também que você entende a cultura deles e que você tá ok com isso, que você, se adaptou a essa cultura deles, Mas, como eu também comentei, virei líder de equipe, aí acabei tendo vagas, para contratar na minha equipe e acabei fazendo processo seletivo, participando como contratante, no processo seletivo. E aí vou dar alguns exemplos que eu acho que as pessoas perderam a oportunidade por não ter escrito carta de motivação. Então, certa vez eu recebi um currículo de uma pessoa que até tinha uma boa experiência, que é uma pessoa que eu poderia chamar para fazer entrevista na empresa. Porém, a vaga que estava aberta era para trabalhar presencial em Groningen, e a pessoa me manda um currículo onde o endereço dela é onde? Em Amsterdã, mais de 200 quilômetros daqui. E aí eu bati o olho e falei assim, como é que a pessoa que mora em Amsterdã tá achando que vai trabalhar, se candidata para uma vaga presencial em Groningen? Ou ela não tem noção da distância,
era um imigrante, era uma pessoa que não era holandesa. Ou ela, sei lá, mandou, se rolar, rolou, mas assim, resumo da história. Eu fiquei me perguntando, né, qual que é a questão. No final, eu que fiquei me perguntando, né, qual que era a questão, qual que era a lógica disso, da pessoa se candidatar para uma vaga presencial a 200 quilômetros da casa dela, e com um monte de currículo que eu tinha que escolher quem me chamar para entrevista ou não. E esse foi uma das coisas que eu desclassifiquei a pessoa e nem chamei para entrevista, porque foi o que eu pensei, assim, né, por que você não me mandou uma carta de motivação explicando qual era a lógica? De repente, sei lá, a pessoa até tá de mudança para Groningen, por isso está se candidatando em Groningen. Mas, como a pessoa não explicou, e eu abri essa vaga no Indeed você pode anexar a carta de motivação, ou você pode escrever uma breve apresentação, ou você pode escrever a própria carta de motivação num campo, lá tem um campo que você pode deixar lá escrito, ou utilizar esse campo simplesmente para fazer uma muito breve apresentação, assim, tipo, oi, tudo bem, estou me candidatando para vagas em Groningen porque estou me mudando para aí, sei lá, já seria alguma coisa. A pessoa não fez nada disso, simplesmente enfiou o currículo lá e muito obrigada. E assim a pessoa perdeu a oportunidade de ser chamado para uma entrevista, quem sabe até ser contratado, porque não escreveu a carta de motivação para eu entender por que a pessoa estava se candidatando de Amsterdã. Então, essa é uma função muito importante da carta de motivação, né, como exemplo, de explicar algumas situações para a pessoa que está ali selecionando currículos para mandar para entrevista, entender por que de algumas situações que talvez não vão casar inteiramente com a vaga. Então, pode ser, como nesse exemplo, a localização, pode ser como, por exemplo, às vezes você está se candidatando para uma vaga que é um nível inferior ao nível em que você está profissionalmente, mas, eventualmente, você tem um motivo para isso. Então, por exemplo, se você tem um nível de gerente, mas vagas de gerente em geral são 40 horas semanais e por algum motivo você quer trabalhar 28 horas ou menos horas do que as 40, você pode acabar se candidatando para uma vaga que seja de coordenador, que seja um nível menor, porque por ter menos horas trabalhadas na semana. E é uma coisa que você poderia explicar na carta de motivação e não seria desqualificado já de cara porque você é overqualified para aquela vaga, porque aí ele vai ler, vai entender que você tem uma situação específica e que eventualmente ainda assim vale a pena te chamar para entrevista e entender melhor. Então a carta de motivação é uma ferramenta para te ajudar a chegar na entrevista. Eu recebi currículos de gente que não tinha experiência na área, então também era uma argumentação que você pode fazer na carta de motivação. Por que você está se candidatando a uma vaga que você não tem experiência na área? Às vezes você tem alguma resposta para isso, às vezes você está querendo fazer uma migração de carreira e na carta você poderia explicar isso e dependendo da vaga, dependendo da empresa, tem vagas que a gente acaba recebendo muitos currículos e muitos currículos bons, tem vagas que a gente acaba recebendo currículos não tão bons ou não recebe tanto currículo, mas aí se você colocar ali que você está querendo fazer essa migração de carreira, por exemplo, que você está motivado a aprender, não sei o que, é uma coisa que pode te levar para fazer a entrevista, porque você motiva o contratante a conversar com você, a tentar entender qual é o seu momento, se de repente vale a pena investir em você. A carta de motivação é uma maneira de criar assim uma primeira conexão leve, mas uma conexão entre a pessoa que está recrutando para aquela vaga e você. Então é uma oportunidade de conversar além do currículo, porque o currículo é uma coisa mais direta, né? Eu trabalhei nessas empresas, eu me formei nisso, eu tenho esses cursos, eu tenho esse nível de idiomas e é isso, é muito direto, né? É muito uma conversa direta entre o que a vaga pede e o que você tem. A carta de motivação é algo para gerar um pouco mais de empatia, para você enxergar, ajudar o recrutador a enxergar a pessoa por trás daquele currículo, né? O que te motiva a se candidatar àquela vaga. E aí eu vou dar assim algumas dicas de como escrever uma carta de motivação bem breve. Então assim, primeiro de tudo, a carta de motivação nunca pode ter mais do que uma página, tem que ser uma coisa direta, não seja escrever um negócio com super contexto, dando 1000 voltas, prolixo, não, vai direto ao ponto. Então comece, se apresentando, dizendo que você está feliz em se candidatar por aquela vaga, que 2 linhas, coisa assim bem rápida, que você está
né, feliz de candidatar aquela vaga. Aí você começa a desenvolver um pouco por que você acha que você é o candidato ideal para aquela vaga. Então fale um pouco das suas qualificações, de coisas que estão naquela vaga que conectam com você, com a sua experiência, com o que você está buscando na sua vida. Explique situações que, né, destoam do que está sendo pedido na vaga versus o seu currículo. Então esses exemplos que eu dei, por exemplo, seria onde você explicaria por que você se candidata a uma vaga presencial, mas que está longe do lugar onde você reside, ou coisas que você não cumpre com a experiência, mas eventualmente você está disposto a fazer um curso, enfim, qualquer coisa. Ali você tenta quebrar essas contra-argumentações que o contratante poderia ter, né, o recrutador poderia ter em relação a algo que não bate exatamente com o que está sendo pedido na vaga. E um encerramento, né, tipo, aguardo que ser chamado para entrevista, não assim tão direto, mas enfim, uma coisa bem florida, mas assim, direta, sobre obrigado por receber meu currículo, por ler, enfim, aguardo pra gente conversar numa entrevista com mais detalhes, enfim. Conciso, não vai escrever um super texto gigante, é uma página, escreve uma página tamanho 5 a fonte, né, não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Faça uma carta, né, direta, bem eficiente. E conforme eu prometi no começo do vídeo, tem aqui uma dica muito, mas muito boa para escrever carta de motivação que eu venho testando e tem funcionado muito, muito bem. Use o ChatGPT para fazer a carta de motivação. O que você vai fazer? Você vai abrir o ChatGPT. Na verdade, eu abro um documento do Word ou do Google Docs, coloco lá a pergunta para o ChatGPT, coloco a descrição da vaga, mas coloco mais a parte, não coloco a descrição inteira, porque tem umas empresas que fazem uma descrição longuíssima. Eu coloco assim, suas atividades, e coloco aquela parte que é mais direta sobre quais as atividades daquela vaga, e pego do meu currículo a parte que conversa com essa vaga, porque no meu caso, por exemplo, eu tenho experiência em 3 áreas diferentes, então se eu colocar meu currículo inteiro, até o ChatGPT fica confuso. Então eu vou ali na experiência do meu currículo que conversa com aquela vaga, mas coloco isso organizado num documento do Word, só para ficar mais organizado, mais fácil de perguntar, né? Porque aí eu pergunto, escreva uma carta de motivação com até X caracteres, porque senão também faz uma carta gigantesca, considerando esta vaga, e põe lá a descrição da vaga, e essas minhas experiências, e põe lá as minhas experiências. Aí eu colo tudo isso no ChatGPT, e ele me dá uma carta de motivação linda. Inclusive, se eu pedir em holandês, ele faz em holandês. Mas você tem que sempre revisar o que o ChatGPT escreve, porque o ChatGPT, se você tacar o seu currículo inteiro, ele vai falar do seu currículo inteiro, mesmo as coisas que não são interessantes, e aí às vezes ele perde a parte mais interessante. Então o ChatGPT ajuda, mas você também tem que ajudar o ChatGPT a te ajudar. Mas é uma experiência que você, né, tenta aí, abre um ChatGPT, conversa aí com o ChatGPT, pede para ele te ajudar nisso daí, porque eu tenho feito isso e tem sido muito bom, porque me dá ideias boas, vem assim umas frases, às vezes que eu falo, nossa, que bom, podia ter pensado nisso, né, escrever desta maneira. Você pode pedir também o tom, eu quero mais formal, eu quero mais informal, eu quero para uma empresa, né, você pode pedir também para alterar o tom de como está escrito ali. Enfim, é um exercício bacana de fazer, porque vem várias ideias. Eu normalmente jogo no ChatGPT, pego o que o ChatGPT escreveu e dou uma arrumada, né? Melhoro algumas coisas eu tiro, outras coisas dou uma resumida, que às vezes fica muito grande, enfim, mas tem sido bastante interessante essa experiência com o ChatGPT. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tenham entendido como fazer essa bendita dessa carta de motivação. Muito boa sorte nas suas aplicações de vagas de emprego, espero que você arranje um emprego muito bom, muito em breve. E é isso, minha gente, muito obrigada por me assistir.